sai. Depois a gente faz os espios da juntação. Espelho, faz pra não tem problema. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui novamente para nosso Evangelho no Lar, todos os domingos, às 21 horas, esse horário que nós temos aprazados com a espiritualidade maior, para que venham os bons amigos espirituais até os nossos lares, né? Renovar a atmosfera das nossas casas, abençoar aquelas pessoas que se abrigam sob o nosso teto e fazer com que nós estejamos prontos, né, para uma nova semana de muito trabalho, de muita luz. Vamos nos preparando para o nosso Evangelho. Deixa eu ter que encostar a janela, o vidro. Vamos nos preparando para o nosso Evangelho do dia de hoje, elevando o nosso pensamento na figura do nosso Mestre Jesus, entrando em estado de meditação, né, mantendo as nossas pernas, os nossos braços descruzados para que a energia possa circular. Vamos mentalizando a figura de Jesus, orando à noite, no Monte das Oliveiras, se entregando aos seus pensamentos, conversando com Deus, meditando sobre seus próximos passos, então, que ele iria dar perante a humanidade para nos deixar esse exemplo maravilhoso que ele nos deixou de amor, de perdão, de fraternidade. Façamos então uma prece inicial. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão, o caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos dar continuidade à leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Paramos então no item 11. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar.
Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11, capítulo 5, versículos 29 e 30. Comenta então Kardec. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contando que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará para sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvessem mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o resultado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados do mal, e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta,
porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria um absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que os seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Bem, meus irmãos, por certo que nós já falamos isso algumas vezes, né? Comentando então a passagem de hoje, escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Jesus se utilizava de uma linguagem forte e enérgica naquela época, né? Justamente para que as pessoas se empenhassem cada vez mais em aparar as suas arestas, né? As suas imperfeições, se lapidarem, se autolapidarem, deixando para trás as más condutas, né? Os vícios, o egoísmo, o orgulho, tudo isso que a gente sempre reitera que são os maiores inimigos do Espiritismo, né? Mas na verdade são os maiores inimigos da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. Então, Jesus se utilizava dessa linguagem enérgica para que o povo tivesse a imagem, né, de que o esforço em se emendar era exigido, né? O bom comportamento, o bom proceder era muito melhor, né, do que nós temos maus pensamentos, né? Era preferível ter uma mão cortada do que aquela mão servisse para uma má ação, né? Então, ele se utilizava justamente dessa força das palavras e da força do exemplo, né? Que um olho fosse arrancado do que esse olho fosse utilizado para ter maus pensamentos, né? Justamente para que o povo compreendesse a necessidade da reforma íntima, né? Da reforma íntima. Interessante também ressaltar que Kardec, nas suas explicações sobre o trecho, ele fala justamente disso que nós estamos vivendo na Terra, que nós vivemos já, e que nós estamos vivenciando e que nós viveremos. É um processo evolutivo, né? O progresso. Nós tivemos, por certo, que espíritos que habitavam a Terra, que eram daqui, nativos do planeta Terra, né? E espíritos que vieram exilados do planeta Capela, né? O planeta Capela ele passou por mundo de regeneração, que é isso que a Terra está passando agora, ele já passou por esse processo. E os espíritos que não acompanharam, então, a evolução daquele planeta, nesse momento em que ele estava passando por esse processo de regeneração, eles foram exilados aqui para a Terra. Na Terra nós tínhamos espíritos nativos, né, que eram primitivos. E esses espíritos que vieram exilados de Capela trouxeram os seus conhecimentos, né, tecnológicos, os seus avanços na ciência, inconscientemente, porém trouxeram também os seus vícios, né, as suas más condutas ainda, porque já que lá naquele planeta eles não puderam acompanhar a evolução, eles foram exilados para cá justamente para ensinar esses espíritos primitivos daqui mais atrasados, auxiliar na evolução com o seu conhecimento de tecnologia, de ciência e de todas as outras coisas que fazem com que uma sociedade evolua, né? Mas também para que, através do decurso do tempo, esses espíritos fossem se emendando, né? Muitos desses espíritos somos nós, né? Segundo a literatura espírita, segundo o que trazem a informação do plano espiritual,
né? Os arianos, então, né, seriam aqueles que teriam vindo do planeta Capela, né? Então, os africanos, os amarelos, eu posso estar enganado agora, meus irmãos, faz muito tempo que eu li esses livros, viu? Mas nós temos algumas raças aqui na Terra que eram raças nativas daqui, então vieram outras do planeta Capela para cá, né, para que auxiliassem o planeta a se desenvolver, já que lá não acompanharam a evolução daquele planeta. E esse processo está se dando da Terra neste momento. Né? A Terra, os habitantes, não é a Terra, né? Os habitantes do planeta Terra estão sendo regenerados. Porque a Terra não precisa ser regenerada, né? A não ser, claro, em alguns, se nós formos falar no campo dos seus recursos naturais, que nós devemos preservar, por certo. Mas a gente fala de regeneração moral, né? Quando nós estamos falando de mundo de regeneração, é de regeneração moral. Então, para muitos de nós, isso também é informação que os nossos amigos espirituais trazem, para muitos de nós, essa encarnação que nós estamos agora é muito importante, né? Para algumas é decisiva. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né, de apresentar algum tipo de evolução no sentido de abandonarmos os nossos vícios, os nossos instintos primitivos e animalescos para trás, né, e apresentarmos alguma evolução moral, espiritual, sermos melhores pessoas, seguirmos o exemplo de Jesus. Então esses espíritos, esse movimento de exílio já está acontecendo há algum tempo. Os espíritos que não estão acompanhando essa evolução, que ela é lenta, né, é um processo gradativo, muito lento, mas nós já percebemos que estão nascendo menos crianças. Essas crianças que nascem já apresentam uma evolução muito grande, né? Algumas tocam instrumentos de uma forma fabulosa, outras falando muitas línguas, né? Daqui a mais alguns anos nós vamos ter crianças nascendo que já vão se recordar das suas encarnações passadas. Então isso tudo são avanços evolutivos que a providência divina está aplicando já no nosso planeta. E aqueles espíritos que não apresentarem, né, que não acompanharem esse processo de evolução que a Terra está tendo, né, de um chamado ao espírito, de nós cuidarmos mais da nossa espiritualidade, né, esses espíritos eles vão ser convidados a reencarnar num planeta mais atrasado, para então lá passarem pelo mesmo processo que os exilados de Capela passaram aqui na Terra, né, ao ajudarem aquela humanidade que está lá naquele planeta mais atrasado a evoluírem. Então é assim que Deus trabalha, nos dando oportunidades. Não percamos a oportunidade de agora, meus irmãos, que para muitos é derradeira, né? Não percamos. Sigamos trabalhando dentro do nosso coração, aprimorando o nosso espírito, procurando lembrar dessas palavras de Jesus, né? Ai daquele que tiver um mau procedimento, é preferível que tenha sua mão cortada do que ter um mau procedimento. É isso que Jesus quis dizer. É preferível ter um olho arrancado do que ter uma atitude má, uma conduta ruim, né? Então procuramos ser bons, amar o nosso próximo, nos esforçarmos em melhorar o nosso interior, o nosso espírito, né? E graças a Deus que essa passagem nos traz, meus irmãos, a prova concreta de que nós, habitantes do planeta Terra, evoluímos, né? Aquele tempo, um grande sinal de vergonha seria cortar uma mão. E hoje nós somos seres humanos muito mais próximos da espiritualidade do que da matéria. Veja quão material e próximo dos instintos estava o homem, que para que tivesse uma prova concreta e de que para seguir no caminho do bem precisasse sofrer alguma punição, estaria ela estritamente ligada à matéria. Hoje nós vemos que as dores humanas são completamente diferentes e, de certa forma, faz pouco sentido nós levarmos ao pé da letra
esta mensagem de cortar algo, né? Porque com a nossa evolução e o nosso crescimento já temos condições de perceber que as nossas dores são outras, são muito mais ligadas ao espírito, aos sentimentos, do que propriamente dito a matéria como traz nesta passagem. E essa, meus irmãos, é uma prova de que todos nós crescemos e evoluímos neste caminho de crescermos e nos desenvolvermos no sentido da evolução espiritual, nos distanciando assim daquele instinto primitivo e primário, inicial, que é a matéria. Então, que possamos assim seguir, meus irmãos, nesta caminhada que sabemos todos que é lenta, mas que é progressiva, ou seja, o mais importante é não parar do que caminhar rápido. E assim, podemos então passar para o nosso momento de vibrações, na noite de hoje. Um dia que pede muito pelo nosso equilíbrio, pelas nossas preces, por este sentido de seguirmos no bom caminho, nestas palavras que o Evangelho nos traz. Mas hoje, como já somos conhecedores e temos esta doutrina que nos aponta para o bom caminho, sabemos que compete a nós nos mantermos assim, nesta busca da espiritualidade, neste caminho que nos faz mantermos a nossa harmonia, a nossa paz interior, o nosso compromisso de vibrarmos e sintonizarmos com frequências mais elevadas. E em momentos como esse que estamos vivenciando, somos nós também os atores responsáveis por trabalhar isto no nosso mundo. O nosso mundo, aquele que começa dentro da nossa casa. E assim, nesta grande ressonância, nós vamos ampliando este nosso mundo. E ele vai passando para alcançando a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa rua. E neste trabalho de formiguinha, começamos então alinhando as energias da nossa casa, dando espaço para esta espiritualidade dedicada, amorosa e compromissada conosco, permitindo que os bons amigos equilibrem todos os espaços, que nós vamos caminhando através da nossa mente, nos cantinhos do nosso lar, alcançando as peças, a nossa água, os nossos animais, os nossos alimentos. E como num dia de festa em que estamos recebendo pessoas queridas na nossa casa, assim nos postamos, de braços abertos, coração disponível, recebendo este bom ânimo, esta boa energia, e assim, nutridos destes bons amigos, dos nossos familiares, daqueles que torcem para que possamos seguir neste caminho devagarinho e que nos momentos em que as pedras cruzarem a gente siga, desvie, levante, mas esteja assim consciente de onde estamos pisando. E com esta consciência de toda esta grande espiritualidade que nos nutre, agradecemos por este grande festim dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, por estes minutinhos com Jesus, por esta semana que se passou e transcorreu e nos permitiu chegar aqui.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Maria de Nazaré. Obrigada, nossa casinha fora da caridade não há salvação, que nos permite assim sermos um instrumento em ação. Obrigada, meu Deus. Possamos ter um bom resto de domingo, uma noite e um resto de feriado aí com bastante descanso, paz, tranquilidade, em família. Quem tiver que trabalhar com o seu trabalho também. E possamos assim desejar estar aqui novamente no próximo domingo, agradecendo por tantas bênçãos que recebemos deste grande Pai, deixando um fraterno e amoroso abraço aos amigos do chat aí, que hoje nós estamos sem o chat, e a todos os demais que nos acompanham nesta grande corrente. Com muita fé, meus irmãos, vamos manter a nossa frequência elevada durante esses próximos dias, neste nosso compromisso de elevar a frequência do nosso planeta, começando pelo nosso mundinho. Meus irmãos, lembremos aí de, nessas festas aí do carnaval, não cometermos excessos, né? Comemorarmos, nos divertirmos, mas dentro daquilo que é saudável, né? Deixo um grande abraço a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando no Evangelho. Nós não vamos ter trabalhos no Centro Espírita Fora da Caridade, não há salvação no dia de amanhã, na segunda-feira, né? Porque os trabalhadores aí, os médiuns, eles estão aproveitando esse período para descansar também. Mas na próxima quinta-feira os trabalhos serão reativados com toda a força e vigor, viu? Um grande abraço a todos, um bom final de domingo, uma boa semana para todos nós, de muita luz e de muita paz. Até a próxima oportunidade.